vocês vivam o novo tempo dele. O Senhor está levando vocês em outro nível. O ano de 2023, para muitos, por conta da política que nós estamos vendo por esses dias, para muitos vai ser um tempo difícil, mas para a igreja do Senhor será um novo tempo. Um novo tempo, um tempo de amém. Amém. Um tempo do renovo, é um tempo de colheita. Eu sei que vai estreitar muito para o nosso lado, mas nós sabemos, como a palavra do Senhor mesmo fala, sempre, em todos esses anos, a igreja sempre cresceu nos momentos de crise. Aleluia. A igreja sempre cresceu nos momentos mais difíceis. Ou seja, não fique temeroso, não tenha medo. Você precisa mais do que nunca mostrar a sua fé, mostrar quem você é. As pessoas precisam ver Cristo em você. Amém? A palavra já começou, amados. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Santo é o Senhor, Rei da glória, bendito de Israel, tu és maravilhoso Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16. Quem achou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quem não achou, dá uma glória a Deus também. Amém. Todo mundo achou. Vamos juntos viver o novo de Deus. Vamos nesta noite viver algo sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala assim em 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Pode se sentar, amados. O pastor já orou, então vamos ganhar tempo. Vamos entrar na palavra do Senhor. Eu fico maravilhado com esta passagem, aonde o apóstolo Paulo envia a segunda carta aos Coríntios, trazendo sobre eles esta palavra de fortalecimento. Nada mais melhor do que anunciar e pregar a palavra nesses dias, aonde a igreja do Senhor não deve desanimar. A igreja do Senhor não pode parar. Não podemos olhar para trás e não podemos olhar para as lutas e dificuldades que se levantam à nossa frente. Ontem, dia 31 de outubro, alguém sabe qual foi o que dia que foi comemorado ontem? A reforma protestante. Exatamente. Olha como as coisas se encaixam. O tempo que a igreja está vivendo, o que aconteceu na política, e justamente ontem foi comemorado a reforma protestante. Sabemos que em todos esses anos, aonde o evangelho tem sido pregado, em todo o tempo a igreja tem recebido renovo. Em todo o tempo a igreja tem recebido algo da parte de Deus. E neste tempo o Senhor também tem algo novo para você, para a igreja do Senhor. O Senhor está liberando sobre a igreja armas espirituais. O Senhor está entregando para a igreja coisas sobrenaturais. Armas que ainda, não falo armas físicas, carnais, não. Eu falo de armas espirituais. É tempo da igreja se fortalecer no âmbito espiritual. O Senhor vai começar a entregar armas para a igreja, armas que ainda não fomos ainda habilitados a usar. Mas neste ano, a partir de 2023, o Senhor começará a fazer coisas grandes no nosso meio.
O Senhor começará a entregar armas para você, armas que você ainda não soube, não sabe, ainda não ouviu, mas o Senhor começará a anunciar ao seu coração. Aleluia. O Senhor está falando que pessoas começarão a ter sonhos aqui, pessoas começarão a ter visões aqui na igreja. Tem pessoas que começarão a andar na rua com os olhos abertos, elas começarão a ver armas espirituais. Eu ainda falo mais, tem pessoas que estarão andando nas ruas, começarão a ver demônios. O Senhor vai começar a abrir os teus olhos. O Senhor vai tirar dos teus olhos as escamas. O Senhor começará a abrir o seu entendimento. O Senhor começará a te dar discernimento de espírito. Nestes últimos dias que a igreja está vivendo sobre a terra, nós iremos começar a viver coisas grandes e profundas que ainda não foi vista a olhos humanos, aonde os corações humanos ainda não sabem. Nós iremos começar a viver coisas sobrenaturais. Nesses últimos tempos será o maior avivamento da igreja na face da terra. Nós começaremos a ganhar não somente 2 almas, 3 almas, nós começaremos a ganhar milhares de almas para o Senhor. Nós começaremos, quando nós sairmos fazer evangelismo, cultos no lar, cultos ao ar livre, almas e almas irão se render aos pés do Senhor através da igreja dele. O Senhor nesta noite Ele quer entregar para você armas espirituais, para você guerrear naquilo que você tem parado, para você guerrear naquilo que o inimigo tem tentado parar você. Mas nesta noite o Senhor quer armar você com coisas grandes, armas que você vai lutar lá na sua casa, armas que você vai lutar no seu trabalho, armas que você vai lutar na rua. O Senhor nesta noite vai começar a entregar a você coisas profundas. Só quem quer receber, dá uma glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabemos que a igreja, nós como igreja, talvez você pessoalmente, você individual, você está passando por lutas grandiosas, talvez no seu coração ou na sua vida. Mas saiba que o corpo, ele diante das lutas, ele pode ficar fraco. Porque há lutas espirituais que eu e você não podemos ainda ver com os olhos humanos. Mas existem lutas que estão acontecendo no mundo espiritual, que a luta, a guerra, ela não chega a você. Mas existem faíscas no mundo espiritual que começam a te atingir. É quando você sente uma dor de cabeça, é quando você sente uma diarreia, é quando alguma coisa na sua casa acontece, alguma coisa na sua casa queima, algum eletrodoméstico queima, ou alguma notícia ruim chega na sua casa. Quando acontecem essas pequenas coisas, não é porque está muito quente, não, é lutas espirituais. São os anjos que te acompanham, que estão lutando a seu favor. Sabemos que a luta carnal, ela é difícil, mas quando você vence, você começa a ser renovado. Por isso que você precisa lutar contra as tentações que te assolam. Você precisa manter a santidade no Senhor, porque quando você vence uma luta, o seu corpo é renovado. Por isso que nós como igreja precisamos, mais do que nunca, permanecer firmes no Senhor. Porque quando você passa por uma luta, o seu corpo espiritual é renovado. Quando você passa por uma tentação, uma dificuldade, naquele momento que você passa, você é automaticamente levado num outro nível, num outro patamar no mundo espiritual. O que o Senhor está falando aqui é muito profundo. O apóstolo Paulo, quando ele fala que nós não devemos estar com os nossos olhos nas coisas físicas, com os nossos olhos no temporal, no tempo, apóstolo Paulo, que nós não devemos ficar com as nossas vidas nas coisas materiais, porque elas são passageiras. O que nós estamos passando, que a igreja brasileira vai começar a passar, são coisas temporais, são coisas passageiras.
Mas o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos estar com os nossos olhos nas coisas invisíveis, nas coisas que os nossos olhos humanos não podem ver. O apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos estar com os nossos olhos nas coisas invisíveis. Jesus, num certo momento, ele disse para os discípulos: eu tenho que ir, eu vou ir preparar-vos um lugar. Aquele lugar já está preparado. Nós não podemos olhar com os nossos olhos físicos, mas já está preparado. Apóstolo Paulo, ele fala: não fique com os teus olhos nas coisas físicas e humanas, não fique olhando nas crises que o Brasil ou as outras nações estão passando. Não deixe os teus olhos ficar nas coisas terrenas. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: olhe para as coisas eternas, olha para as coisas invisíveis, olha para o seu galardão que está sendo preparado lá na eternidade. A Bíblia fala em Apocalipse que as ruas da Nova Jerusalém, elas são como de ouro. Isso dá-me a entender que elas não são como ouro, elas não são ouro como nós conhecemos. São ruas como de ouro, são coisas inescrutáveis, que as palavras humanas não podem descrever aquilo que está na eternidade. O Espírito Santo revelou a João, levou ele a ilha de Patmos para ver como seria a Nova Jerusalém, como fala em Apocalipse. Mas João, ele descreveu a Nova Jerusalém da forma das palavras que ele poderia falar. Porque as coisas estão lá, as palavras humanas, as palavras que João, ele não poderia falar, mas são coisas que ele entende. Mas quando a Bíblia fala que as ruas são como de ouro, são coisas que vale a pena passar por essas lutas. Vale a pena eu e você passar por dificuldades. Vale a pena eu e você passar por lutas nesta terra, porque as coisas que te esperam são coisas eternas. Imagina, filho e filha, você pulando de nuvens e nuvens. Imagina, filhos e filhas, você falando: eu vou dar um pulo ali na lua, eu vou dar um pulo ali na outra galáxia, eu vou dar um pulo no sol, eu quero conhecer o sol. Imagina, meus filhos, imagina você sentar nos pés do trono da glória de Deus e ouvir Jesus contando histórias, contando para você: filho, lembra daquele dia que você atrasou? Lembra, filho, daquele dia que você perdeu o ônibus? Lembra, filho, aquele dia que você chegou atrasado no seu trabalho? Lembra, filho, aquele dia que eu te tirei do teu trabalho? Lembra, filho, aquele dia que eu não deixei você casar com aquela mulher? Lembra, filho, aquele dia que eu te livrei? Lembra, naquele grande dia eu e você sentaremos diante do trono da glória de Deus. Nós poderemos ficar toda a eternidade ouvindo Jesus contando histórias. Por isso que eu falo para você, como o apóstolo Paulo, ele fala: não fique com os olhos nas coisas temporais, nas coisas visíveis, mas olha para a eternidade. A caminhada, ela pode ser dolorosa, meu filho. A caminhada, ela pode ser dolorosa, doída. Jesus, eu vou entrar na palavra ainda. Jesus, quando ele estava na caminhada, ali na caminhada dolorosa, segurando a cruz, tomando chicotadas, o sangue caindo sobre o corpo dele, caindo no chão, fraco. Jesus, ele trabalhava, Jesus, ele era carpinteiro, ou seja, ele poderia segurar qualquer madeira, Jesus poderia carregar, porque ele já trabalhava com isso. Mas Jesus tomou 40 chicotadas a noite toda, já estava com a coroa de espinho, o sangue derramando sobre o seu corpo. A Bíblia fala em Isaías que o seu corpo estava totalmente dilacerado. Ele estava como aquela carne moída que você compra no açougue. As costas dele, quando os romanos davam chicotada, ela saía pedaços
mas eu irei pegar a chave da vida e da morte. Eu irei colocar um divisor de águas, aonde toda a eternidade futura, toda a eternidade passada terá que se dobrar aos meus pés. Por isso que eu vou conseguir chegar no Gólgota. Jesus, naquele momento, a caminhada foi dolorosa, mas ele sabia que o futuro seria glorioso. Essa palavra é para você, meu amado e minha amada. A caminhada pode ser dolorosa, a caminhada pode ser difícil, mas o futuro que te aguarda é glorioso. O futuro que te aguarda é glorioso. Por isso vale a pena passar por essas lutas e dificuldades. Ô Guilherme, vamos trabalhar. Vamos abrir a palavra do Senhor, por gentileza. Ele vai abrir isso. Qualquer coisa eu abro aqui, meu amado. Pode falar? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Assim como eu falei no início, o grande homem, o nome dele não está escrito nas Escrituras, mas o nome dele está escrito em vários livros da história da igreja. Martinho Lutero, o homem que reformou as teses da Igreja Católica, que reformou toda a história até chegar aqui em nós. Resumindo todas as 95 teses dele, ele tem como 5 bases que poderemos viver em cima dessas bases, que vai levar você e eu também até a Nova Jerusalém. Você cumprindo essas 5 bases, você herdará a salvação eterna. Não serão sobre elas que nós iremos falar nesta noite, mas serão outras. Mas vale a pena a gente reviver e lembrar dessas 5 bases. Uma delas é a graça, outra é Deus, a outra é Cristo, a outra é fé, e a outra é a palavra. Essas 5 bases você pode levar por toda a sua vida na face da terra, que você vai herdar a grande e gloriosa salvação. Por isso eu e você precisamos andar nessa caminhada de fé, andar dentro da graça de Deus, andar com fé, olhar para o autor e consumador de todas as coisas. Precisamos sempre olhar para Cristo, sempre olhar para Cristo, e a partir disso você vai herdar a grande salvação que nós iremos chegar lá, em nome do Senhor Jesus. Mas diante dessa reforma que Martinho Lutero levantou lá no ano, se eu não estiver enganado, 1510, 1512, uma coisa assim mais ou menos, que podemos hoje também viver em cima dessas bases. Mas neste tempo onde a igreja está vivendo e vai começar a viver, o Senhor ministrou ao meu coração 5 pequenas bases, para que possamos caminhar dentro dela. E se você caminhar dentro dessas 5 bases, você vai viver o sobrenatural de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Se não der, não tem problema não, tá? Pode ficar tranquilo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor manda nós como igreja viver muito mais do que antes um tempo de santificação.
Nós precisamos viver uma vida de santidade. A santidade nada mais, nada menos que é uma vida de renúncia. Existem coisas na sua vida, pecados que você talvez está cometendo, que você precisa largar esse pecado. Preciso te dizer algo profundo, ou talvez você ainda nunca ouviu o que eu vou falar. O pecado que nós cometíamos, questão de prostituição, pornografias, masturbação, inveja, coisas, pecados visíveis, é o primeiro nível de libertação. Sério mesmo? Então, se eu larguei a pornografia, se eu larguei o adultério, eu ainda tenho mais coisas para libertar? Sim. É o primeiro nível, que é onde eu e você precisamos ser libertos. É tempo de eu e você viver a santidade como nunca antes. O Senhor tem coisas tão profundas e grandiosas no mundo espiritual para poder te revelar, que se você começasse a ver com os teus olhos, você talvez ficaria com medo. Mas o Senhor, Ele quer mostrar para você coisas grandes e profundas, porque Ele precisa que você veja aquilo que Ele vê. Existem segredos no coração de Deus que o Senhor quer revelar aos filhinhos. O Senhor quer revelar para você segredos do coração dele. Mas eu e você precisamos estar aptos, preparados para poder começar a ver coisas grandiosas. Eu falo de coisas grandes. Eu não falo somente de ver anjos, que é bonito ver anjo. A minha esposa sempre fala que ela quer ver somente anjo. Eu falo, glória a Deus, amor. Mas Jesus não vai te mostrar só anjo, porque ficaria muito fácil. O Senhor começará a te mostrar demônios. Eu sei que é um pouco chato de falar sobre isso, mas o seu nível de santidade te levará a lugares tão profundos que as escamas dos seus olhos serão retirados e você começará a ver coisas tão grandiosas que você iria falar: nossa, se eu soubesse que o mundo espiritual fosse assim, eu teria me santificado mais antes. A Bíblia do Senhor fala, a palavra do Senhor fala: sejam santos como eu sou santo. É tempo de eu e você nos separar. É tempo de eu e você renunciar. É tempo de eu e você ver uma vida de consagração. É tempo de eu e você ver uma vida de separação. Vamos agora, meu querido, em 2 Coríntios 7, 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Santo é o nome do Senhor Jesus. Por isso, nós precisamos viver uma vida de santidade. Precisamos. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Isso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Mais do que nunca, busque a santificação. A igreja começará a ver um tempo aonde tudo será fechado, tudo será mais difícil. Chegaremos um tempo aonde a figueira começará a ser balançada, e aqueles que estão enraizados, enxertados na videira ficarão firmes. Mas aqueles que estiverem fracos em pecados, em concupiscências, iniquidades e transgressões, eles irão cair da figueira. Por isso o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: seja santo como eu sou santo. Glória a Deus. Vamos agora, meu querido, em Mateus, no capítulo 7, versículo de número 7. O Senhor, Ele quer levar você em alguns níveis. Eu trouxe pequenas bases, somente 5 bases nós iremos falar, mas eu poderia ficar a noite toda pregando sobre várias bases.
mas o Senhor, o Espírito Santo, me trouxe talvez as principais, para que nós, como igreja, poderemos ficar firmes e preparados para a guerra que está por vir. Aleluia. Mateus capítulo 7, versículo de número 7. Por isso, outra base o Senhor nos trouxe, será o 7 e o 8, meu querido. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. 8. Pois todo o que me pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O Senhor está levando nós como igreja a ver um tempo de oração. Precisamos ter uma vida de oração como nunca antes. Se você orava 10 minutos por dia, comece a orar 30 minutos. Se você orava 30 minutos, comece a orar 1 hora. O Senhor fala, o Senhor já entregou ferramentas nas suas mãos. Se você já foi batizado em línguas estranhas, falar em línguas, amados, isso é uma ferramenta incrível que o Espírito Santo deu à igreja. Por isso que hoje, a partir de hoje, se você já ora 1 hora, aleluias, mas eu te dou um conselho, dentro dessa 1 hora, ore talvez ali 10 a 15 minutos, na língua portuguesa que você fala, ou no castelhano, e o restante, uns 40 minutos, ora em línguas. Faça isso, colher de chá, ou receita de bolo. Faça isso por 1 semana, se você estiver duvidando de mim. Faça isso por 1 semana, todos os dias. E no final dessa 1 semana você fala comigo como está a sua vida espiritual. Como os teus olhos estarão vendo coisas incríveis que antes você não via. Por isso que a oração, quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida de autoridade. Quando você tem uma vida de oração, é como se você tivesse uma chave que abre todas as portas. Quando você tem uma vida de oração, você pode mudar até gerações futuras suas. Quando você tem uma vida de oração, você pode mudar a vida dos seus filhos. Você pode mudar a vida do seu marido, da sua esposa, dos seus primos e tios, da sua mãe e do seu pai. Quando você tem uma vida de oração, meu querido, o Senhor Ele te dá tanta autoridade que até nações podem se dobrar aos teus pés. Por isso que eu e você precisamos ter uma vida de oração. Quando você tem uma vida de oração, o Senhor te dá direções. Quando você tem uma vida de oração, você tem uma vida de milagres. Quando você tem uma vida de oração, o Senhor te dá sinais, prodígios sobre a sua vida. Por isso eu te aconselho, viva uma vida de oração. Vamos agora, meu querido, amado irmão Guilherme, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. O Senhor quer levar eu e você em níveis tão grandes que você irá ficar surpreendido. É tempo de eu e você começar a viver coisas grandes. É tempo de eu e você começar a viver tempo de milagres. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. Glória a Deus. Depois nós vamos em Hebreus, meu amado. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça. 17, por gentileza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo. 17. Já gravado, estou preparado aqui também. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. Aleluia. Vamos agora em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu preciso ler esse versículo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por isso que
da palavra, leia a palavra, coma a palavra, viva a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, estude a palavra, beba a palavra, viva a palavra. Você precisa ter esse entendimento, que você precisa ter uma vida de leitura da palavra. Jesus no deserto, Jesus não venceu Satanás ali com palavras simples, não. Jesus, ele foi na palavra. Naquele momento, Jesus poderia fazer qualquer coisa, no estalar de dedo, o demônio poderia fugir, poderia sumir. Qualquer coisa que Jesus poderia fazer naquele momento, Satanás seria derrotado. Mas Jesus nos mostrou que a arma para poder vencer demônios e legiões é a palavra. Jesus fez de propósito, ele foi na palavra e venceu ali aquele demônio. Por isso o Senhor fala para você: tenha a palavra na tua boca. Ah, presbítero, eu não consigo gravar versículos. Comece a escrever versículos, comece a pregar ali, prega o seu guarda-roupa, prega na porta da geladeira, prega na cadeira da sua casa, prega na cama, prega no travesseiro. Espalhe a palavra do Senhor por onde você puder na sua casa. Hebreus capítulo 4, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia. Olha a profundidade da palavra, o poder que a palavra tem. Leia a palavra. Aleluia. Você precisa ler a palavra. Quando você estiver na sua casa, coloque lá no YouTube a Bíblia em áudio. Você vai arrumando a casa escutando a palavra. Você precisa, dentro do seu cotidiano, durante o dia, você precisa colocar a palavra dentro de você, enxergar a palavra nessas 24 horas que você vive. Não fale para mim que você não tem tempo sim. Para de mexer no Instagram, para de mexer no Facebook, no Telegram, para de ver filmes, jornais. Você tem tempo. Naquele grande dia, Jesus, ele não vai, o Espírito de Deus, ele não vai dar ouvidos àqueles que derem desculpa. Ah, eu não tive tempo. Você tem tempo. O que você faz de meia-noite até as 6 da manhã? Tira 30 minutos. Ah, eu acordo 6h30 para o trabalho. Acorda 6 horas. Faça alguma coisa, se movimente. Deixe o Senhor ver o teu mover através da palavra do Senhor. Vamos agora, meu querido, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Uma outra base que o Senhor nos traz aqui nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Uma outra base que o Senhor nos traz aqui nesta noite é importantíssimo. Não é mais importante do que os outros, mas é importantíssimo a comunhão com o Espírito Santo. Você precisa ter uma vida com o Espírito Santo. Você precisa ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. A minha oração nos últimos dias não é: Senhor, não me dá, Pai, eu te peço, Pai, nesta hora a unção do Senhor. Eu não peço, Senhor, o poder do Senhor, embora o Senhor seja poder. Eu não peço a unção do Senhor, embora o Senhor seja a unção, mas eu peço ao Senhor a tua presença. Aleluia. Porque nos momentos mais difíceis, você não vai ter ombro para você redobrar a sua cabeça. Você vai ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te conduzir em caminhos verdejantes. É o Espírito Santo que vai te dar sabedoria. É o Espírito Santo, Senhora, que vai te dar sabedoria nas escolhas que a senhora tem que tomar. É a senhora mesmo que eu estou falando. O Senhor está dizendo que você tem escolhas. Nesses últimos dias, você precisa tomar escolhas, decisões. E é o Espírito Santo que te vai te conduzir para essas escolhas. Peça a Ele sabedoria. Salomão, ele não pediu ouro nem
e prata. A única coisa que ele pediu foi sabedoria. Peça sabedoria, amada. Aleluia. Porque o ouro e a prata vai chegar lá na sua casa. O ouro e a prata vai chegar na sua casa. Suianda lá para casa. Suianda lá sérias. Meu Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Eu não sei, irmã, mas o Senhor fala de CNPJ. Glória a Deus, aleluia. Fala de CNPJ, não sei se é sobre a sua vida, se é sobre a sua parentela. Eu não sei. CNPJ, empresa. O Senhor vai te dar prosperidade. Prosperidade. É tempo de prosperidade. É tempo de ouro e prata. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Isso, a comunhão com o Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 20, por gentileza. Será o 20 ou 21, meu amado? Aleluia, Senhor, glória a Deus. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 21. Glória a Jesus. É muito forte, amados. Esse corpo que você tem não é seu. Ele é somente uma casa, uma morada do Espírito Santo. E o Senhor não quer somente, o Senhor não quer fazer visita nesta casa. O Senhor quer fazer morada em você, meu amado. O Senhor quer fazer morada. O Senhor quer fazer morada. O Senhor quer fazer morada. Pode deixar comigo aqui, meu amado. Glória a Jesus, Santo Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o 20. Coríntios 6, 19, 20, 10, 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. É só até o 20, amado. Eu errei aqui, tá? É porque o restante do versículo está na outra página. Eu achei que era um versículo. Me perdoa, amado. Eu errei aqui, tá? O versículo está na outra página. Por isso, eu e você precisamos ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E esse corpo que você tem, ele é morada do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é morada do Espírito Santo. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Nesses últimos tempos, eu e você precisamos ouvir a voz do bom pastor. Existe uma história que nosso pastor Mauro gosta muito de falar, e ela é muito importante de ser falada aqui nesta noite. No certo momento, se encontrou 3 pastores de ovelha, e todos chegaram, os 3 chegaram juntos, e cada um tinha várias ovelhas, e tinha um homem sentado nesse lugar, e viu todas as ovelhas chegando e os 3 pastores sentados. E aquele homem ficou olhando, indignado. E o primeiro pastor foi embora, ele deu um grito. Foi um pouco de ovelhas e foi com esse pastor. E o homem sentado olhando aquilo. O segundo pastor de ovelhas foi embora também, deu um grito. Aí as outras ovelhas foram atrás desse outro pastor. E o homem ficou olhando assim, intrigado, e chegou assim: esse pastor, como é que você sabe que as suas ovelhas estão aqui? Porque eu estou vendo, observando que os outros pastores foram embora, ele gritava, e um pouco de ovelhas embora com eles. Depois o outro deu um grito e foi embora também com ele. Mas como é que você sabe que a quantidade sua é a certa que está aqui? Aí o pastor disse para aquele homem: faça o seguinte, vai naquele caminho, porque é o caminho que eu vou embora, anda um pouco e grita. Tá bom. O homem foi e gritou, e as ovelhas continuaram paradas comendo. Ele gritou de novo e as ovelhas ficaram paradas comendo ali naquele lugar. E o homem voltou intrigado.
foram embora. Aí o pastor disse: as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia, glória a Deus. O pastor deu essa resposta para esse homem, e naquele momento o pastor ele foi embora. Quando estava indo embora, ele gritou: ui! E as ovelhas todas foram embora atrás daquele pastor. Por isso, eu e você precisamos estar com os ouvidos atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Nesses últimos tempos levantarão falsos profetas, homens totalmente demoníacos, para poder enganar a igreja. Por isso o Senhor fala para mim e para você: esteja sensível à voz do seu pastor. Glória a Deus. Mais do que nunca o Senhor fala: esteja sensível à voz do seu pastor. Aleluia. Vozes irão falar no seu ouvido para você fazer isso, fazer aquilo, mas não faça. Ouça a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas como é que o presbítero, eu não sei ouvir a voz do Espírito Santo? Como é que é essa voz? Essa voz do Espírito Santo, essa é uma resposta de $1 bilhão. Oh, glória. A voz do Espírito Santo você não escuta aqui, você escuta aqui. Verdade. É aquela palavra que te dá paz, é aquela palavra que te dá direção, Glória a Deus. é aquela escolha que não vai trazer nenhum tipo de contenda ou briga. A palavra do Espírito Santo de Deus, ela não vem aqui, ela vem aqui, porque aqui é o centro da sua alma, do seu espírito. Isso é uma mensagem para outra hora, não é para hoje. Isso é uma pequena pincelada. O Senhor quer levar a igreja a lugares mais profundos. Glória a Deus. Quando a próxima vez que eu voltar, que o pastor me convidar, Glória a em Deus. nome de Jesus, Aleluia. vem direto. Quando o pastor me convidar, Aleluia. nós iremos. O Senhor vai trazer uma palavra profunda para os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Mas é necessário eu e você viver uma vida totalmente sensível à voz do Senhor. Nesses últimos tempos, o Senhor vai levar você em lugares grandiosos, Aleluia, Deus. lugares profundos. Glória a Deus. Vamos agora em Atos capítulo 13, versículo 2. Aleluia. Estou acelerando aqui, meu amados. Amém, Em Jesus. nome de Jesus, nós iremos terminar essa palavra. Sim, meu Deus. Queria muito falar mais e mais e mais. Eu sigo aqui como se estivesse na minha casa. Glória a Deus. Aleluia. Quem me dá 5 minutos? Glória Não dá a não. Deus. Quem dá 5 minutinhos? Aleluia. 5, 10, 15, 20, Jesus. 30, Glória a 5 Deus. horas. Se vocês falarem, eu vou mais tarde. Ó. Glória a Deus. Deu 25 minutos, eu contei. Quando eu parei, que os irmãos baixaram a mão aqui. Eu vi. Eu digo a vocês. O olho beijo é trocado. Atos 13, versículo 2. Será o 2 e o 3, meu amado? E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. 3, por gentileza. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Glória a O Deus. Senhor ele fala que nesses últimos dias precisamos ter uma vida de jejum. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos ter uma vida de jejum, uma vida jejuada. Sim, é. Glória a Deus. Mas o presbítero, eu não consigo jejuar. Tira algo que você ama. Tira um feijão do seu almoço, da sua janta. Tira o arroz. Tira o macarrão. Tira o bife. Aleluia. Tira a batata frita. Glória a Deus. Aleluia. Tira o Instagram. Um mês de jejum no Instagram. Um mês de Facebook. Ó, os irmãos até. É isso aí, meu amado. É isso aí que o Senhor quer. Uma vida de jejum. Aleluia. O jejum é tão importante na minha vida e na sua vida, que ele traz uma sensibilidade.
tão grandiosa. Quando você vive uma vida de jejum, os seus 5 sentidos, eles são aguçados. Essa é a palavra mais incrível que eu consegui achar agora. Quando você tem uma vida de jejum, os seus 5 sentidos, eles são aguçados. Você fica muito sensível, e eu falo aqui nesse ambiente mesmo. Você começa a ver mais do que as pessoas estão chegando, você começa a ouvir mais. Quando você chega em lugares, você começa a sentir cheiros. Você começa a sentir o cheiro de Jesus passando sobre o lugar. Você começa a sentir a presença do grande eu sou nos ambientes. Quando você vai em lugares, você começa a ver demônios se manifestando. Por isso, a sensibilidade do Espírito Santo, ela é importantíssima para mim e para você. O jejum, ele cancela prazeres que você tem na sua alma. O jejum é tão importante que ele cancela prazeres da sua alma, porque a alma, ela é casa das emoções. As emoções, elas estão enxertadas na sua alma. Ela não é do seu espírito, mas as emoções que fazem você um dia acordar triste, acordar um dia, eu quero ficar na cama o dia inteiro. Isso é sua alma, não é o seu espírito. Você precisa alimentar o seu espírito para ter uma vida de sensibilidade ao Espírito Santo. Por isso nós precisamos. O jejum, ele faz você ter uma vida de arrependimento. E toda vez que você começa a orar, eu sou desse jeito, toda vez que eu começo a orar, eu já começo a pedir o Senhor, me perdoa, Senhor. Eu me arrependo, Pai. Para entrar dentro de uma batalha, para entrar dentro de um ambiente de glória, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa ter entendimento que você necessita do perdão do Senhor. E através do jejum, você alcança isso. Começa a fazer jejuns de água, de líquido. Vou beber só água. Vou beber um café para dar uma ligada, um Gatorade. Vou beber um suco. Fazem de 24 horas, fazem de 16 horas, faz de 6 horas. Você vai ver como você será aguçado. Você vai ficar fraco, porque esse é o objetivo. O Senhor não quer que os seus prazeres fale mais alto, mas o Senhor quer que o Espírito dele fale mais alto em você. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé, por gentileza? Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia, graças, Senhor. Vou ver essa hora aí. Vou orar no relógio e nós vamos ver. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor quer que você viva o sobrenatural. O Senhor tem coisas grandes e profundas para você viver. É necessário você se entregar totalmente a Ele. Glória a Deus. Se eu poderia colocar um tema na mensagem que nós ouvimos nessa noite, seria fortalecimento espiritual. Glória a Deus. O Senhor está te fortalecendo para este ano que vai entrar. Eu não estou dizendo que será um ano de muita alegria, de muita fartura. Eu não falo que será um ano de prosperidade, um ano de grandes coisas materiais. Mas o que o Senhor está falando aqui nesta noite será um ano de muita profundidade. Aleluia, glória a Deus. Será um ano de profundidade. Eu creio, glória a Deus. Sabe, amados, a cruz. A cruz. Aleluia. Imagina agora a cruz. Glória a Deus. Presta sua atenção, eu estou finalizando. Lembra da cruz. Amém? A cruz. Que Jesus estava ali. A cruz ali naquele momento, a cruz em si, aquela parte que cruza. Está todo mundo comigo? Aleluia. Preciso que vocês venham comigo nesse espírito, nesse nível.
cruz ela tem esse pedaço. E o Senhor ele fala que tem muitas igrejas que irão ganhar muitas almas. O pedaço da cruz vai ganhar muitos horizontes, muitas igrejas serão abertas, muitas almas irão se converter. Mas tem a parte central da cruz, que ela liga nos céus e na profundidade. O Senhor ele fala que nós, como igreja, a Igreja Batista Altar de Adoração, ela começará a viver essa parte do meio da cruz. Glória a Deus. Aleluia. Vocês começarão a receber revelações diretamente dos céus. Glória a Deus. Vocês começarão a receber revelações diretamente do trono. Glória a Deus. E vocês começarão a viver uma vida de profundidade no Senhor. Será mais rápido que o Wi-Fi. Será revelações profundas que vocês irão receber, que até vocês irão duvidar daquilo que vocês estarão ouvindo do Espírito Santo. Vocês irão começar a entrar num nível de libertação tão grande que vocês irão ficar amedrontados. Vocês irão, olha meu Deus, vocês irão entrar num nível de libertação que vai transformar até o seu DNA. O nível de libertação que vocês irão entrar vai transformar até os ossos do seu corpo. Talvez você nunca ouviu isso e está falando, o presbítero pregou muito bem, mas chegou no final e começou a cair para o lado. Vocês irão viver isso. E vocês vão lembrar do presbítero moreninho, de camisa azul social, estava lá com a esposa dele e a sogra. Vocês vão lembrar desse dia 1º de novembro de 2022. Vocês irão entrar no nível de libertação que o DNA de vocês irão ser transformados. Vocês irão conhecer níveis espirituais tão grandes que vocês irão vocês vão ficar duvidosos daquilo que o Senhor vai revelar para vocês. Glória a Deus. Fiquem preparados. Amém. Se preparem. Se preparem. Aleluia. Feche seus olhos. Eu vou passar o microfone em nome de Jesus. Não vou falar mais. Eu prometo. Soberano Deus e eterno Pai. Essa moça de preto, sincero filho. O Senhor tem um propósito grande contigo. Deus ele é tão maravilhoso e incrível que Ele faz. É como se olhasse para você de um jeito, como se fosse um raio-x. O Senhor mostra o seu coração. O Senhor vê seu coração puro, amada. É como se fosse um raio-x. Muito forte, amigo. É como se fosse um raio-x. O Senhor mostra o coração puro, um coração íntegro, um coração que não se contamina com as coisas deste século. O Senhor fala que Ele vai te levar em níveis grandes, amado. Vou te falar mais. Tem pessoas que olham para você que não dá nada para você. Assim como olhava para mim, não dava nada para mim. Eu deveria fazer só mais um nessa terra. Mas o Senhor fala que Ele vai levar você em lugares onde você nunca imaginou. O Senhor Ele fala que vai colocar você entre os príncipes desta terra. É uma questão de tempo. O Senhor fala para você se preparar. É o tempo de preparação, amado. Eu não te conheço, mas o Senhor fala, se prepare. Porque a minha obra começará a se manifestar sobre a sua vida. Você já se santificava, se santifique mais. Se você lê a palavra, leia mais. Se você orava, ore mais. Se você buscava o Senhor, busque mais. O Senhor vai te levar em lugares grandiosos. Glória a Deus.
da labraquim da labracéias. Xarabadalabracinho da labracéias. Ô irmã de preto lá no fundo. Isso, irmã, você. O Senhor fala que Ele está entrando lá na sua parentela. O Senhor fala que tem muitos espíritas, tem muita obra de macumba lá na sua família, na sua parentela. O Senhor, Ele fala que Ele está entrando com uma espada de fogo. O Senhor está quebrando maldições hereditárias. Maldições estavam passando gerações e gerações, estavam te acompanhando. Mas o Senhor fala que nesta noite Ele está entrando com a espada flamejante e cortando toda maldição. O Senhor, Ele quer te dar vestes novas. O Senhor quer te dar vestes novas. É tempo de visão. Olhe para o autor e consumador de todas as coisas. É tempo de você olhar para o alto. Visão. Seja visionária. O Senhor quer te dar novos ares. Sai lá, basura, balabras. Sai de voltará, poder fica balaga da bacela. O irmã de camisa azul, lá no fundo. Amada, isso, você, irmã. Não é você não, amor. Está de azul, não é você não, amor. É a irmã, Guilherme. Aleluia. O Senhor está entrando lá na sua casa, na sua parentela, com saúde. Aleluia. O Senhor está levando saúde lá para sua casa e para você. O Senhor está renovando as células do seu corpo. O Senhor está renovando as veias das suas pernas. O Senhor está trazendo equilíbrio sobre a sua casa. O Senhor está trazendo equilíbrio sobre a sua parentela, amada. Toda estratégia de demônios serão quebrados, cancelados nesta noite. O Senhor está enviando anjos de guerra sobre a sua casa, sobre a sua parentela. O Senhor está entrando com salvação na sua casa. O Senhor está entrando com a espada flamejante, cortando toda a artimanha do diabo. O Senhor está entrando com a espada de fogo dele, cortando todo o cordão umbilical. O Senhor está entrando com autoridade na sua casa, amada. Por causa da sua fidelidade, a sua oração, ela subiu como aroma agradável diante do Senhor. O Senhor, por esses dias, irá responder com fogo e glória. Suyarebecai, tubiende forças. Debiai que comandeve a cais. Soberano Deus e eterno Pai, te agradeço, Pai, nesta noite por esta palavra. Te agradeço, Senhor Espírito Santo, porque o Senhor é o principal desta casa. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra. O Senhor vai ministrar em nossos corações. Sabemos, papai, o nível, Pai, e o tempo que a igreja vai irá começar a viver, Pai, nesse novo tempo. Por isso, Senhor, nós queremos ser a cada dia enxertados na videira verdadeira. Queremos ser enxertados em Ti, Senhor, a cada dia. Assim, Pai, como uma semente, ela, papai, cria raízes. Nós queremos criar raízes em Ti, Senhor. Queremos, papai, assim como uma raiz, como uma árvore. Primeiro, papai, ela não cresce para cima, Pai, mas ela cresce para baixo. Nós queremos crescer em Ti, Pai, enraizar em Ti, Senhor. Queremos, papai, conhecer-te, Pai. Queremos, papai, conhecer o Senhor a cada dia mais, Senhor Espírito Santo. Assim, Pai, como Jó orou e disse: oh,
nos eleva a patamares maiores, a níveis maiores do teu reino, porque é isso que nós queremos. Nada mais importa do que a tua presença. É o Senhor que nós queremos, é de ti que temos sede, fome, Rei da glória. Revela-te, Pai, a nós nesta noite, nos eleva, Pai, ao teu sobrenatural, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Louve sobre suas palmas, igreja. Exalte o Senhor. Você 5 minutos. Gente, falando muito, se quiser pedir oração, aleluia, gosto de oração, né, meu irmão? Eu vim deixar de levar umas 2 horas. Eu falei com ele 10 para as 9, 5 para as 9, você tem já 9h20. Mas se eu tivesse falado com ele, Deus é bom. Coloca a mão nessa oração, vamos fazer isso. O amor de Deus Pai, a bênção de Jesus Cristo Filho, com as doces santas consolações do seu Espírito, permaneça na nossa vida, Pai, não só hoje, mas que no dia. Amém.